Oi! Oi, tudo bom? Eu sou a Leadone. E eu sou o Luffy Steffen. E cá estamos com mais um Tricotando Lurex. Como vão vocês? Vão bem? Nós estamos bem. Ótimos. Hoje a gente vai falar... A semana passada a gente falou do Lauro Corona, homenageamos esse grande ator. Depois a gente vai falar mais dele mais pra frente. Mas hoje o nosso tema é um tema muito importante. Gilberto Braga se autocopia. Bomba, bomba. Sorry, periferia. Você gostou desse tema? Pois é, resolvemos falar sobre Gilberto Braga se autocopia. O que quer dizer isso? Ninguém está aqui para tacar pedra no Gilberto Braga. Antes que alguém nos taque pedra na gente, vamos lá falando logo. Não é isso. O que a gente quer dizer? É muito legal e pitoresco observar as coincidências das novelas do Gilberto, que ele mesmo se autocopia. Ele vai buscar referência nele mesmo para fazer as novelas. É muito engraçado. Então, por exemplo, agora a gente está vendo Dancing Days no Viva, e não sei se vocês assistiram o box de Escrava Isaura, que foi lançado recentemente. Você assistiu? Não. Não, mas isso é dele também? É, tem que fazer a lição de casa. Né? Essa eu não fiz. Enfim. Não, tudo bem. Escrava Isaura é a novela do Gilberto Braga, inspirada no livro de Bernardo Guimarães, claro. E eu acabei de assistir o box recentemente, e é muito engraçado como tem muitas semelhanças, por incrível que pareça, entre Escrava Isaura e Dancing Days. Pode um negócio desse? Escrava Isaura se passa no Brasil um pouco antes da abolição da escravatura, portanto 1880, sei lá. A abolição da escravatura foi em 88, 1888. Então, e Dancing Days passa-se 100 anos depois, e as novelas são parecidas, por incrível que pareça. Basicamente, a grande semelhança é entre as heroínas das duas novelas. A escrava Isaura, a Isaura, interpretada pela Lucélia Santos, é a Júlia na época da escravatura, é igualzinho a Júlia na primeira fase. Ela é cheia de problemas, não pode fazer nada, ela mesma se sabota. Por exemplo, ela conhece um cara na fazenda vizinha, que é o Roberto Pirillo, que faz o papel. Aí o que acontece? Ela não fala o nome dela. Igualzinho o Júlio e Cacá. Ele fala, ele se conhece assim no campo, no lago, um negócio assim. Aí ele, qual o seu nome? Meu nome é... Ela, não posso falar meu nome. Igualzinho a Júlia, só que é mais exagerado, porque é medieval, né? Não é medieval não, porque é Império, né? Império? Era Império, não era República ainda. Não, acho que é Império. É Brasil Império, Desculpem a ignorância, gente. Brasil Império. Então ela tá no Brasil Império. E aí ela faz cheia de nome toques, a Lucélia, né? Não, eu não posso falar meu nome, não queira saber, eu não posso me ligar a ninguém, eu sou uma pessoa cheia de problemas. O mesmo texto da Júlia, gente, sem tirar nem pôr, 2 anos antes do Dancing Days. Tá. Então é muito engraçado que a mesma estrutura que ele usou pra fazer a história da Escrava Isaura, ele usou depois pra fazer a Júlia em Dancing Days. É muito engraçado. Então ela demora até o cara descobrir que ela chama Isaura, que ela mora na fazenda vizinha, até o cara descobrir, entendeu? Já foi metade da novela. Porque ela não pode falar. E ela se culpa muito. Como ela é uma escrava, né? Ela é propriedade lá da família tal. Então ela se considera, ela não pode ter direito a nada, ela não é uma mulher livre. Igual a Júlia. A Júlia também na primeira fase não estava toda, sai da prisão, não posso fazer nada. A Carminha falava, mas batalha pelo Cacá, lá pelo... Não, eu não posso, eu não tenho direito nenhum, Carminha. Ela não falava uma história assim. Sim. É uma coisa, gente, é muito engraçado. É, uma autoestima lá embaixo. A Isaura é a mesma coisa, a Isaura e a Júlia são heroínas muito parecidas. Só que na Escrava Isaura, como é uma novela das 6, toda rococó, seguindo aquela cartilha, a Isaura fica assim a novela inteira, né? Ela não muda. Ao contrário da Júlia, que como a gente está vendo agora já está mudando, já está se modificando, né? Então tem essa diferença. Eu só lembro disso, não, só uma coisa. A Isaura foi tão exportada quanto Dancing Days ou mais, não? Mais ainda. Porque a assim, novela todo lugar que você vai... Na China tem do... Sim, na China eles... A Lucélia Santos põe o pé na China, eles beijam o chão que ela pisa. É verdade. Em Cuba também, a Lucélia ficou amiga do Fidel. É incrível. Mas a novela que acabou depois sendo mais exportada, segundo consta, é o Clone, né? Acho que agora a campeã no momento é o Clone. A mais exportada, não sei. Me corrijam se eu estiver errado. Quem? A produção tá falando alguma coisa. Avenida Brasil. A Avenida Brasil já tá mais... Não tá. Mais que o Clone? Tá bom, então, Avenida Brasil, um beijo pra você, Carminha. A Carminha da Avenida Brasil, né? Não a da Dancing Days. Outra semelhança entre Escrava Isaura e Dancing Days. A carta da Celina, que agora tá movimentando Dancing Days, que a Neide pegou a carta. A carta da Celina também tem uma carta igualzinha a Escrava Isaura. Igualzinha não, né? Na novela Escrava Isaura, a personagem Malvina, que é a Norma Bloom que faz, ela quer escrever uma carta de ela quer dar uma carta de alforria pra Isaura. Ela quer libertar a Isaura, porque a Isaura é uma escrava, né? Só que o marido dela, que é o grande vilão, que é o Leôncio, o Rubens de Falco, não quer libertar a Isaura, lógico, ele é apaixonado por ela. Então o que ela faz? Ela chama de tarde, quando o Leôncio não está em casa, um advogado para ir na casa dela para fazer a carta, igualzinho a Celina fez. Você viu que a Celina chamou um advogado? Vem aqui à tarde, que o Franklin não vai estar, que ela também queria fazer uma carta. Foi a mesma história. E igualzinho, no Escrava Isaura, a Malvina fez a tal da carta, guardou numa gaveta e morreu.
num incêndio. E Dancing Days é a mesma coisa. A Celina fez, chamou o advogado, o cara fez a carta, ela botou no armário e morreu, né? E a mesma palhaçada. Nos Escravizaura também, ficam procurando a carta. Cadê a carta que a mulher fez? Ninguém acha. Depois de 1000 anos eles acham a carta e queimam a carta, enfim. Mas na Escravizaura, uma pessoa estava avisada, então, enfim. Porque a outra escrava, uma escrava negra que tem lá, sabia da história, mas não adiantou nada porque pegaram a carta e queimaram. Mas isso é no Escravizaura. No Dancing Days, eu não vou contar porque tem, senão vou spoiler, vou fazer spoiler aqui. Mas de qualquer forma a carta tá lá na mão da Neide, né? Mas o que eu quis dizer é que é muito parecida a estrutura da mulher desesperada para fazer a carta com medo que acontecesse alguma coisa e que o marido não podia saber. É a mesma estratégia que o Gilberto Braga usou nas novelas. Então ele acaba se inspirando nele próprio. Outra novela muito parecida do Gilberto é Dancing Days com Água Viva, que foi reprisada pelo Viva há pouco tempo e que foi a novela que o Gilberto fez depois de Dancing Days. A principal semelhança de Dancing Days com Água Viva é o seguinte: em Água Viva, qual que é o triângulo amoroso? Você assistiu Água Viva? Não. Você tá saindo, viu? Não, vi, mas... Vai ficar uma semana assistindo novela trancado pra fazer o próximo programa. Tô brincando. Em Água Viva, o triângulo amoroso principal é formado por Lígia, que é a Beth Faria, e os dois irmãos homens, Nelson, que é o Reginaldo Faria, e Miguel Fragonar, que é o Raul Cortez. Eles disputam a mesma mulher, que é a Beth Faria. Detalhe, esse triângulo amoroso aí dessas pessoas, na verdade, é uma coisa que o Gilberto quis fazer em Dancing Days e não fez. E aí acabou fazendo Água Viva com sexo trocado. Por que eu tô falando isso? Porque em Dancing Days, você vai ver agora, vai entrar um personagem novo, que é o Arthur, que é o Mauro Mendonça, que é um bonitão. E ele vai ser disputado pela Júlia e pela Yolanda, as irmãs que se odeiam. Então o triângulo é entre as duas irmãs que se odeiam disputando esse homem. Em Água Viva é a mesma coisa, só que com sexo trocado. Eram os irmãos que se odiavam, que eram o Miguel e o Nelson, disputando a Lígia. Mesma história. Engraçado que Dancing Days também, eu já tinha sentido isso com o Hélio. Então, na verdade o Hélio ia ser o vértice, mas o Gilberto por alguma razão desistiu de que fosse o Hélio, e por isso que ele enfiou um personagem novo que vai entrar ainda, que é o Arthur. Mas vocês tinham sacado isso com o Hélio? Então, porque o Hélio dá em cima da Júlia desde o começo, sem saber que ela é irmã da Yolanda, que é o caso dele já desde o começo. E aí, na verdade, eu acho que ele ia botar isso, o Hélio ia ser o triângulo das duas irmãs. E tem uma hora na segunda fase que a Solange fala pra Júlia, vai acontecendo essa cena, ela fala assim: você devia roubar o namorado da sua irmã, que é o Hélio. Aí a Júlia dá uma de heroína, dá uma de escravizaura e fala: não posso fazer isso porque o Hélio é um cara muito bacana. Então, como ela não quer fazer isso porque o Hélio é um cara muito bacana, então o Gilberto enfiou esse personagem novo, que é o Arthur, que vai chegar, para as duas disputarem um homem. E elas disputam esse homem. Não, e ele já tirou o triângulo. A Inês teria um triângulo com a Júlia. Não, esse triângulo também vai existir, mas vai ser depois ainda, mais pro fim. Agora vai acontecer o seguinte: a Inês e o Cacá vão ficar num canto e ele vai inventar esse triângulo do Arthur, da Júlia e da Yolanda, ficam de reserva. Ele vai inventar esse triângulo das duas irmãs disputando esse tal de Arthur que vai chegar. Então isso é uma semelhança muito grande entre Água Viva e Dancing Days. Entre outras semelhanças que a gente já falou, por exemplo, a Carminha de Dancing Days, em Água Viva é a Lucélia que faz, que é a Janete, que é a menina que trabalha, que sustenta a casa, porque o pai é um maluco. Também tem a personagem da Irene em Água Viva, que é a tia da Janete, que também é uma espécie de Carminha mais velha. Tem várias coisas parecidas, né? A Janete também é um pouco a Inês, porque fica falando das verdades, entendeu? E ninguém aguenta mais, é um personagem chatíssimo. Então, já não tá na hora do intervalo, gente? Eu vi um apito. Bom, então vamos continuar. Agora, a principal, a novela mais parecida com Dancing Days, na verdade, sabe qual é? Vale Tudo. Vale Tudo. Eu tô vendo aqui. Implode! Bora lá pra boleta. Lembra dessa versão? Vale Tudo foi feita 10 anos depois pelo Gilberto Braga, em parceria com o Agnaldo Silva e Leonor Baceres. E é muito parecida com Dancing Days. Quem assistiu Vale Tudo no Viva também há alguns anos, ou assiste aí nessas versões piratas que tem pra baixar na internet, vai saber. É muito parecida. Por exemplo, Raquel, a personagem principal de Vale Tudo, é a Regina Duarte. É igual, muito parecida com a Júlia também, em vários aspectos. Né? A coitadinha. É a coitadinha, a pobre, feia, mal vestida, sofredora, etc e tal. E a filha não gosta da mãe. Né? No caso do Dancing Days, a Maria... E a atriz é a mesma. É a Glória Pires. Especializada nisso, né? Porque a Dancing Days, a Marisa tem problema com a Júlia. E no Vale Tudo é a mesma coisa. A Glória Pires faz o papel da Maria de Fátima, que não gosta da mãe, porque a mãe é uma cozinheira, é uma pessoa humilde, ela não quer saber daquela mãe. Mas vamos por intervalo, a gente continua daqui a pouco falando mais de Vale Tudo versus Dancing Days.
Voltamos. Continuamos aqui tacando pau no Gilberto Braga. Mentira, brincadeira, a gente não tá tacando pau em ninguém. A gente respeita muito o Gilberto Braga, mas é por isso mesmo que a gente pode notar os lados engraçados das novelas dele, que ele mesmo se copia. Então a gente tava falando do Vale Tudo, que é muito parecida com Dancing Days. Foi feita 10 anos depois e parece um revival de Dancing Days em vários aspectos. Além do elenco, que tem várias pessoas que estão nos dois elencos, como a Glória Pires, Lídia Bronde, Fagundes, Reginaldo Faria, Cláudio Correia Castro, Beatriz Segal, Lourdes Maier, quem mais? O povo tava vivo ainda. O povo que tava vivo. Um monte de gente tá nas duas novelas. Mas isso é um detalhe, claro, até aí podia ser só o mesmo elenco e não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Como a gente estava falando, a Raquel, que é a personagem da Regina Duarte, né, que Fátima, que gritava sem parar, é a Júlia, com algumas diferenças, claro, a Raquel não é ex-presidiária, mas ela tem esse aspecto de mulher humilde, sofredora, a grande heroína sofredora, cuja filha quer a distância dela. Então tem essa situação. Inclusive na cena que a Júlia foi falar pra Marisa que era mãe, a cena do vestido de noiva, e que a filha botou ela pra correr, tem uma cena igualzinha em Vale Tudo, mais ou menos, né? Que é quando a Maria de Fátima tá experimentando o vestido de noiva e a Raquel vai lá pra falar, não pra falar que é mãe, né? Porque ela já sabe, mas pra falar um monte de verdades, e elas brigam, ela rasga o vestido de noiva. Então é uma cena também muito parecida, porque ela tá vestida de noiva. E por causa desse drama, ela também não vai no casamento da Fátima, assim como a Júlia não foi no casamento da Marisa, né? Foi deixada de lado. Então tem cenas muito parecidas, né? Várias coisas são parecidas. A Raquel, na segunda fase do Vale Tudo, ela fica rica, né? Ela vira uma grande empresária do ramo alimentício e ela fica uma poderosa empresária, provando pra filha, Maria de Fátima, que ela podia vencer trabalhando, não sei o que lá. E no Dancing Days a Júlia também fica rica na segunda fase, não trabalhando, né? Às custas do Albirajara, ela fica rica. Mas essa seria uma diferença, porque, olha só, o Birajara vai sustentar a Júlia. Ela amava o Tony Ramos, era o Edu, a Maria de Fátima, a Maria de Fátima. Não, você tá confundindo, o Edu é Rainha Sucata. Ah, tá. Não, a Raquel gostava do Ivan, que era o Fagundes, o mesmo ator de novo, porque a Júlia gosta do Kaká, que é o Fagundes. Então é o mesmo ator também. Mas a Raquel fica rica às custas do trabalho e a Júlia fica rica às custas de outro trabalho. Mas enfim, é um trabalho também, porque arregar o Birajara não tá fácil. E que mais que é parecido? Odete. A Odete Reutemann, a vilã de Vale Tudo, tem muito a ver com a Yolanda, né? Com a Joana Fon, com algumas diferenças também. A Odete é muito pior que a Yolanda, né? Muito mais malvada. Mas ela faz as armações também. Entendeu? E a Odete tem o discurso super afiado, bem... Com a Yolanda. Mas é bem piorado, ou melhorado, depende do ponto de vista. Ela é totalmente... Hoje em dia é politicamente incorreto o discurso dela. Mas a Yolanda também. A Yolanda tem um discurso politicamente incorreto. Eu acho que ela pega mais leve. Pega mais leve. Claro, a Odete, né, é implacável. Elencos parecidos, que mais? A famosa cena que Júlia e Kaká se conheceram numa situação bizarra no meio da rua. Ele atropela um cachorro e a Júlia quer salvar o cachorro. Em Vale Tudo, a Raquel conhece o Ivan, de novo, o Fagundes, também numa situação de rua esquisita. Ela é assaltada por um pivete. E aí ela começa a gritar no meio da rua: levaram minha bolsa, meu dinheiro! Meu dinheiro! A Regina Duarte faz Raquel, pra quem não entendeu ainda. E aí o Ivan aparece e salva, acha o cara, acha a carteira e ajuda ela. Ou seja, é muito parecido, porque eles se conhecem numa situação de noite, no meio da rua, né? Uma situação parecida também. Que mais? Trio Jovem. O trio jovem formado por Glória Pires, Lídia Bronde e Lauro Corona foi quase repetido em Vale Tudo. Glória Pires e Lídia Bronde só mudou o ator, que foi o Cássio Gabus Mendes, porque o resto é igual. Né? Na mesma história, no Dancing Days a Lídia namorava o Lauro, mas o casal se desfaz, ele casa com a Glória e depois... Eu não vou contar o final, mas acho que já ficou claro, né? O final. E no Vale Tudo é a mesma coisa. A Lídia namora o Cássio, ele se separa, ele casa com a Glória e depois ele acaba ficando mesmo com a Lídia, que é o grande amor da vida dele. Então esse trio vai ser repetido. A diferença só mudou o ator. Não sei por que não chamaram o Lauro pra fazer Vale Tudo. Ele não tinha morrido ainda, então não é essa desculpa. Não sei por quê. Mas é a mesma coisa. A diferença é que quando no Dancing Days, o casal da Vera Lúcia e Beto foram separados por uma armação da Yolanda, né? Quer dizer, a Marisa não teve culpa na armação. Ela casou com o Beto, mas ela não teve culpa. Ela não sabia o que a Yolanda fez. Quem armou tudo foi a Yolanda. No Vale Tudo, é a própria Glória Pires que arma, né? Ela que arma pra separar o casal e pegar o cara. Você lembra? Não sei se você... Mais ou menos. A produção lembra. Eu também, eu confundi, depois de ter convido... Você confundiu com a Sucata com Vale Tudo.
Mas tudo bem, tá tudo em ordem. Coração então, não faz assim. Esses trios são muito parecidos. Essa parte é muito parecida. A própria personagem da Lydia Brond nas duas novelas é parecida, né? A Vera Lúcia, no caso do Dancing Days, ela é uma moça pobre, de família simples, depois ela vai virar modelo fotográfico. Você sabia que a Vera Lúcia vai virar modelo fotográfico? Eu li. Ela vai virar modelo fotográfico. No Vale Tudo já é diferente, ela é uma moça já jornalista, uma adulta, já é uma mulher formada, trabalha por conta própria e tal. Detalhe, a personagem da Lídia nas duas novelas, mesmo rejeitada pelo cara que ela amava, ela vai no casamento. No Dancing Days ela estava resistindo, mas foi, porque a tia lá falou: vai minha filha, uma moça sempre deve ser superior nessa hora. Ela pegou e foi. Mas ela sofreu no casamento, você viu que ela sofreu. Sim, sim. E no Vale Tudo é a mesma coisa, a Solange, que é o papel da Lydia Brond de Vale Tudo, recebe convite pro casamento. E ela vai. Aí as pessoas falam assim, mas você vai no casamento? Né? Porque ela tinha sido rejeitada pelo cara, mas ela vai no casamento sozinha e fica lá sofrendo na igreja. Depois ela vai lá e dá um tapa na cara da Fátima, mas enfim, isso é outra história. E por sinal, a Vera Lúcia, ela continua... Tem a história com o bebê ali, que... Também bem lembrado, essa parte eu não tinha percebido. Ela tem um cuidado. Ela tem uma coisa maternal, e no Vale Tudo, a personagem dela é maternal, ela tem uma filha também, ela acaba tendo uma filha do Afonso, né, no caso dela dos Mendes. Tem essa coisa maternal. O Gilberto Braga sempre gostou da Lídia, de colocar a Lídia como essas heroínas independentes, que não são heroínas padrão, né, uma heroína diferente. Enfim, mais coisa parecida. Nas duas novelas nós temos mordomos gays bizarros. Né? Em Dancing Days temos o Everaldo, que dispensa apresentações. Vocês viram o capítulo que ele desmaiou outro dia? E o Everaldo tinha essa coisa com o cinema. Ele fala da Greta Garbo, ainda não teve, mas vai ter a cena que ele fala: ai, madame, fui ver o filme da Greta Garbo, assisti o filme inteiro de joelhos. Quer dizer, tinha essa devoção a Hollywood, né? Não sei o quê. E o mordomo Eugênio, da novela Vale Tudo, que era o mordomo da tia Celina, papel do Sérgio Manberti, era um cinéfilo em tempo integral. Ele ficava o tempo inteiro falando de cinema. Também tinha essa devoção com as divas, né? Tanto que cada personagem que aparecia na casa, ele falava: a nossa Anne Baxter, a nossa Rita Hayworth, a nossa Greta Garbo. Quer dizer, tudo ele citava atrizes. Mas o Everaldo, se você ver, ele vem num crescente. Vem, e agora ele vai crescer mais ainda. Ele vai dar vários bafos. Então o Everaldo é o pré-Eugênio. Quem assistiu Vale Tudo vai saber disso. O Eugênio é uma versão muito mais sofisticada do Everaldo. Claro, porque o Everaldo é muito over, né? O Eugênio é bem mais chique, bem mais culto que o Everaldo, mas tem muita semelhança também. Por fim, a gente poderia falar da Carminha, que é uma personagem popular, bregona, né? E a Aldeide Candeias de Vale Tudo, que é o papel da Lília Cabral, é uma espécie de Carminha. É uma mulher também despachada, e é na casa da Aldeide que a Raquel vai morar quando chega no Rio. Igual a Júlia, que vai morar na casa da Carminha quando sai do presídio. Então é a mesma coisa. A estrutura é a mesma da novela, né? É a mesma coisa. A Júlia foi morar na casa do Alberico, daquela família meio simples, né? Meio popularzona. A Raquel, quando chega no Rio, que ela vinha de Foz do Iguaçu, vai morar na casa daquela galera, do Poliana, da Aldeide, da vila lá do bairro que eles moram. Esses nomes, Aldeide. No Catete, eles moram no Catete, não é Copacabana, é Catete. Mudou então é isso. Então, basicamente, quem assistir Escravizaura, Dancing Days, Vale Tudo e Água Viva, todas do Gilberto Braga, vai ver muitas semelhanças. Né? Então é isso, minha gente. O próprio Gilberto Braga já admitiu em entrevistas depois que Dancing Days tinha muito a ver com Escravizaura. Ele já falou isso, ele mesmo sabe, né? Não, você também falou muita... Eu falei muita besteira. Não, essas coisas que são parecidas com... se você pegar o histórico dele, ele mesmo já falou isso, que gosta de personagens femininas carregadas. Exatamente. Enfim, ele faz novelas bem, não sabia fazer vilão, não sabia fazer mocinho viril, os mocinhos são frágeis, etc e tal. Mas a gente tem tempo, ainda tá acabando. Tá acabando! Chega a produção, acabou, eu queria falar tanta coisa, são tantas revistas, eu não tenho mais tempo. Livros. Podia mandar pra gente uns livros. Luvas, comprei luvas, Maria Lúcia, isso é Dia dos Rebeldes, outra coisa do Gilberto Braga. Então é isso, minha gente, vamos encerrar por aqui, que senão acaba o tempo. Obrigado pela audiência, obrigado por tudo. A gente volta na semana que vem com muitas novidades. Atenção, a partir da próxima edição, vamos ter coisas especiais aqui, entrevistados, convidados, cenas externas. Aguardem. Olha, arrasou. Um beijo muito carinhoso. Tchau. Tchau.